Pois bem, então vamos iniciar o nosso estudo de escola dominical. Vamos estudar a lição 8 desse quarto trimestre de 2025 das lições bíblicas da CPAD de adultos. O título da nossa lição: Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. É um tema bem interessante. Eu não sou especialista nesse tema, mas eu vejo os psicólogos, psicanalistas falando dessas questões de emoções e sentimentos. Então são realmente um tema importante. E até a explicação para o tema que ele escolhe, né, a batalha do equilíbrio interior, então mostra a importância do tema. Bom, o texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Este é um versículo que nós vamos analisar melhor quando fizermos a leitura bíblica em classe, mas ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o termo corações e sentimentos aqui vai ser chave para nós podermos entender essa lição, né? Ainda na página 1 do material didático fornecido a vocês, a verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Bom, ele já está falando, né, de a verdadeira paz, porque falar de emoções e sentimentos, que é o nosso tema, muitas pessoas, infelizmente, têm assim, perdido a paz por conta de violência, né? Violência da cidade, muitas pessoas com síndrome do pânico, né? Então, o tema também está dizendo, olha, a paz com Deus, confiar em Deus é fundamental para você poder vencer todas essas dificuldades, né? Pois bem, na página 2 tem aí a nossa leitura bíblica em classe, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7, Mateus 9, 36 e João capítulo 11. Bom, o versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Bom, falando de emoção e sentimento, né, que é o tema da nossa revista, então vamos fazer um comentário aqui nesses dois versículos para vocês. Então, primeiro, regozijai-vos, o apóstolo Paulo está dizendo para o cristão, né, ele viver, ele ser feliz, né, ele ser alegre, regozijo, porque vocês são cristãos, nós somos salvos, tá ok? E aí no versículo 5, ele diz agora, seja a vossa equidade. Bom, o que é equidade? O que nós devemos fazer com que seja notório a todos os homens. Então eu comento abaixo. O termo equidade neste versículo é tradução do termo grego epeikes, que pode ser também traduzido por íntegro, suave, gentil. Denota uma disposição de ser razoável, justo, amável e de não insistir em seus próprios direitos, mesmo quando justificados. Paulo diz que característica deve ser notória, que é a tradução do termo grego gnóstico, que pode ser também traduzida por conhecida de todos os homens. Ou seja, está falando, né, da nossa integridade, da nossa gentileza, de como nós tratamos bem as pessoas, né? Ok? O significado desse termo epeikes está falando da nossa relação com as pessoas, né? E equidade
esse termo significa também ser gentil, né? Pode ser traduzido também por ser gentil. Ok? Prosseguindo, ainda na página 2, agora vamos à página 3, né? Já que ele falou, seja a vossa equidade, né, notória a todos. Então está falando de como nós, vamos dizer, nos comportamos com as pessoas. Ok? E depois ele diz, perto está o Senhor. O que significa o apóstolo Paulo dizer aqui, perto está o Senhor? Vocês vão encontrar, eu encontrei comentários que seriam significado escatológico. Mas olhando para o contexto, o apóstolo Paulo está falando do nosso comportamento interior. Tá bom? O nosso comportamento interior, que é essa relação de emoção com sentimento, que a revista vai falar, tá bom? A emoção sendo como nós percebemos as coisas e o sentimento que nós vamos fazer, né? Qual vai ser a nossa decisão, como nós vamos nos comportar, ok? Então, e equidade, então, traz esse significado dizendo que tem que ser notório a todos. Está falando do nosso interior, né? Por que você faz as coisas? E aí, quando ele diz perto está o Senhor, ele diz o seguinte, ó, o Senhor está perto de você. Não está falando da vinda. Está dizendo que é o mesmo que ele dizer, ó, o Senhor tudo vê. Então a vossa equidade, ou seja, o seu interior, o porquê você faz as coisas, você deve mostrar a todos. E sabendo que o Senhor está vendo, o Senhor está perto. Esse é o significado de perto está o Senhor. Eu não vejo aqui significado escatológico, como alguns colocam, tá ok? Então por isso eu comento aí na página 3 agora, né? Diz assim, Paulo diz que a característica deve ser notória, que é a tradução do termo grego gnóstico, que pode ser também traduzido por conhecida de todos os homens. E depois, a expressão perto está o Senhor, do grego egos kyrios, é um alerta sobre como o nosso interior está decidindo e por que está decidindo. Saiba que o Senhor está perto, ou seja, o Senhor conhece o nosso interior, Ele está perto, Ele vê tudo. Essa seria a descrição, tá bom, dessa expressão. O Senhor está perto, porque o contexto não é uma questão escatológica. O contexto é o nosso interior, como nós nos comportamos, né? Porque toda a lição vai falar do nosso interior. Tá bom? O versículo 6 que diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Bom, sempre que eu coloco azul, eu estou indicando para vocês que são pontos que nós devemos destacar no comentário. Então, para falar de emoção e sentimento, sempre lembrando, né, o conceito de emoção e sentimento, como você percebe os acontecimentos e o sentimento é como você reage a essa percepção. Pode ser até você percebe que a corrupção tomou conta, como você reage? Você adota também a corrupção ou então você se coloca contra aquela corrupção, é um exemplo, né? Então, o sentimento é como você reage. Então, aqui nesse versículo 6 tem uma palavra interessante aqui. Não sejais inquietos. Ok? O que significa esse inquietos? Né? O termo inquietos, neste versículo, é tradução do termo grego meriminal, que pode ser também traduzido por ansiosos. Tem tradução que usa exatamente que não estejam ansiosos. E essa palavra ansioso, acho que ela é assim mais popular, é um sinônimo de inquietos, mas acho que ela é mais popular, mais usual hoje, para as pessoas entenderem, né? Porque
As pessoas que têm alguma síndrome de pânico, ela começa com ansiedade. Isso é muito utilizado no meio acadêmico, ok? Então, por isso, essa é uma palavra boa para lembrar para os seus alunos, né? Você pode ler, não estejam ansiosos por coisa alguma. Né? Deixe a ansiedade de lado. Isso significa a confiança em Deus. O que você tem em Deus está acima de tudo nesse mundo. Tá bom? Então não esteja ansioso, porque você fica ansioso, você começa a dizer, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Se você fica ansioso, aí começa a vir a ansiedade, você está achando que pode dar errado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não esteja ansioso por coisa alguma. Antes, aí ele fala mesmo das orações, até as coisas que você necessita nesse mundo, ele diz, em primeiro lugar, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, ou seja, leve diante de Deus as tuas petições, né, e não fique ansioso, não fique inquieto. É um sinônimo, então, dessa palavra grega meriminal, que poderia ser traduzido então por ansioso. Na página 4, o versículo 7 da leitura bíblica em classe, que diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, eu até esqueci de colocar em verde aí, mas essa próxima parte é em verde, ok? Bom, eu destaquei aí em azul a palavra, o termo corações e o termo sentimentos. Então, eu comento abaixo. O termo corações neste versículo é tradução do termo grego cardíaco. É muito conhecido, porque vocês sabem, taquicardia, né? Normalmente era utilizado para descrever emoções, pois o coração acelera em momentos de emoção. Okay? Então, até hoje o termo coração, ele traz esse significado, né? E comenta também o termo sentimentos, que é a segunda palavra que o apóstolo Paulo utilizou. Então, o termo sentimentos, neste versículo, é tradução do termo grego noema, e pode ser também traduzido por mente. Seguindo a definição de emoção e sentimento, Paulo fala que Deus guardará a emoção, a forma como o cristão percebe o que está acontecendo, e também como o cristão reage aos acontecimentos. Bom, vou citar como exemplo para vocês a pandemia, né? A pandemia, o risco de guerra que o mundo está vivenciando. Agora diminuiu, mas teve um período que estava tendo até uma invasão de gafanhotos aqui no Rio Grande do Sul. Mas parece assim uma série de coisas ruins acontecendo no mundo. Aquela guerra lá da Rússia, aquela invasão da Rússia contra a Ucrânia, vamos dizer que não acaba, e aí tem sempre notícia de morte. Por exemplo, ontem saiu o Conselho de Segurança da ONU também, hoje é dia 18, né? Foi ontem, dia 17, o Conselho de Segurança da ONU apresentou um plano de paz para a faixa de Gaza e o Hamas já rejeitou. Então, quer dizer, é só notícias ruins que você está pensando assim. A coisa está piorando a cada dia e tende a ficar pior. Né? Tende a ficar pior. Tem pessoas que olham para essas coisas e é inacreditável, mas eles ainda entram em pânico. Eu já conversei com pessoas, como eu falo muito de escatologia, que elas disseram que elas não gostam de estudar escatologia sobre o fim, porque elas entram em pânico se ela ouvir falar do fim, ou seja, algo completamente sem sentido, né? Poxa, o fim, o arrebatamento é o nosso momento de descanso, né? Mas a pessoa ela fica assustada e começa a passar mal
só de pensar que o fim pode estar próximo. Bom, eu comento agora sobre esse termo noema, tá bom? Que ele então traduz, pode traduzir por sentimento ou mente, né? Então, por sentimento. Eu comento agora na página 5. O termo noema é utilizado na Septuaginta para traduzir o termo hebraico machashavá. Né? E coloquei o que o apóstolo Paulo escreveu depois dele falar desses sentimentos, dessas emoções, ok? A revista até não citou esse versículo, mas eu achei ele fundamental para entender os versículos 5 a 7, né? Citado na lição. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Ou seja, ele está falando de emoções e sentimentos. Realmente o texto está falando isso. Por isso, até como eu disse, o texto pode ser traduzido também, no versículo 6, por ansiosos. Não estejais ansiosos. Okay? Então ele está falando realmente de sentimento. E quando fala de guardar os vossos corações, coração ele era utilizado para descrever emoção. Então, realmente o contexto, o significado é esse. Então ele está falando o seguinte, o versículo 8 ele é importante porque, olha, para você manter a sua emoção em dia, e aí também os seus sentimentos, lembrando que sentimento é essa descrição de como você reage às suas emoções, não? Quais são as suas atitudes quando você tem uma emoção você percebe algo novo, né? Te impacta tal, qual é a sua reação? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você se dedicar só a coisas boas, a coisas puras, as tuas emoções melhoram. Então, eu vejo pessoas que eles veem muito programa na televisão sobre violência. Está difícil até você parar para ver determinados noticiários, porque a notícia que dá Ibope é a notícia ruim. Vocês já perceberam isso? É verdade. A notícia que dá Ibope é a notícia ruim. Né? Se uma câmera ficar filmando numa estrada por 1 hora, fica lá por 24 horas, né? As câmeras... qual é a imagem que pode se destacar, por exemplo, em um jornal importante? Uma imagem que ela filmou de um desastre, um caminhão que rodou na pista. Então, os noticiários, eles são cercados de desastre, porque é isso que dá Ibope, de violência, porque é isso que dá Ibope. Então, eu, por exemplo, eu tenho até evitado ver jornal. Um jornal que eu não deixava de ver, que é o Jornal Nacional, e outros jornais também eu tenho deixado de ver. Então, eu preciso me atualizar de algumas questões políticas, de notícias, do que está ocorrendo na COP30. Então, eu vejo noticiários que eles não tratam de questões assim de desastre do dia a dia, de violência. Né? Eles tratam, por exemplo, do que está acontecendo na COP30. Normalmente o jornal da CNN das 10 horas da noite. Esse é normalmente o jornal que eu vejo, porque eu fujo dos outros noticiários. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, converso com muitas pessoas, que eles estão vivendo um problema assim de doença, né? Que ela é atingida emocionalmente. Então o versículo 8, ele praticamente responde ou ajuda a entender os versículos 5 a 7. Principalmente aquela questão, né, da emoção, né, de você não ficar ansioso. Teve a emoção, viu a questão, mas não fica ansioso. Né? Ou seja, confia em Deus. A questão está envolvendo confiança. Tá bom? Bom, ele prossegue ainda na página 5. A leitura bíblica em classe prossegue em Mateus 9.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E João, capítulo 11, que diz que Jesus chorou. Ou seja, todos os versículos, né, falando de sentimento, emoção e sentimento. E o versículo 36, na página 6, que diz: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Não? Estão falando de sentimento. Bom, ainda na página 6, está aí agora a parte do comentário da revista. A introdução diz: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo. Vontade e livre, pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Bom, para definir, ele vai definir por toda a lição, mas eu peguei em alguns sites de psicologia, alguns sites acadêmicos, como eles definem emoção e como eles definem sentimento. Bom, que é exatamente o que eu estou falando para vocês aqui desde o princípio, que é a emoção, é como você, vamos dizer, percebe, né, os acontecimentos, e o sentimento é a sua decisão, como você age depois de você perceber. Bom, então, os sites, a internet diz: as emoções são respostas psicofisiológicas intensas e de curta duração a estímulos específicos, externos ou internos. Elas são reações automáticas, muitas vezes subconscientes, que envolvem mudanças corporais, como batimentos cardíacos acelerados, suor, expressões faciais, mudanças hormonais e impulsos para a ação. São consideradas universais e biológicas. Então, como você percebe, teve um acontecimento que te emocionou, mexeu com as suas emoções. Então, emoção é como você recebe, como você percebe esse evento. E depois, o que é sentimento? Como eles definem sentimento? Os sentimentos são a experiência consciente e subjetiva das emoções. Você teve uma emoção, teve um impacto com algo que aconteceu, tá bom? E agora a sua experiência consciente, é como você vai reagir, tá bom? Daquela emoção que você teve. Ele diz: eles são a interpretação mental e a avaliação cognitiva das nossas respostas emocionais. Os sentimentos são mais duradouros, menos intensos fisicamente e são influenciados por pensamentos, memórias e contextos pessoais. E aí eu destaquei essa parte que ele diz, muito interessante. São o que sentimos ao interpretar uma emoção. Então, uma boa definição do que ele vem falando de emoção e sentimento. O sentimento, então, é um resultado da emoção. E um exemplo que eu encontrei na internet que diz: a felicidade é um sentimento que vem da alegria, emoção. Ou a angústia é um sentimento decorrente do medo, emoção. Então, a emoção ela pode ser boa ou ruim. A emoção ela pode te gerar medo ou alegria. Então, ela pode ser boa ou ruim. Se ela gerar medo, ela gera angústia. Se ela gerar alegria, ela gera felicidade. Então, aí, esse exemplo para você entender bem o que é emoção e o que é sentimento. Bom, a partir desse entendimento, você vai conseguir entender bem a lição. Ainda na página 8,
O capítulo 1 diz: o homem, um ser afetivo. O propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos e qual a relação deste fenômeno com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. E o texto da leitura bíblica em classe, o que ele colocou? Ele colocou duas curas. A confiança em Deus, ok? Confiar em Deus. E também, aquele versículo 8 que eu coloquei extra para vocês lá na lição, você pensar em coisas puras, pensar em coisas boas. Então, essa é uma mensagem diretamente para essas pessoas que estão vivendo, estão ansiosas, vivendo essa ansiedade. Começa a se dedicar a coisas boas. Evite essas notícias. Evite essas notícias. Eu, graças a Deus, não tenho problema de ansiedade. Mas, como eu disse para vocês, eu evito essas notícias. Porque se você vai assistir um jornal normal, dos mais populares, você vai contar a quantidade de informação que você tem ali que te faz bem e da informação que te faz mal. E como eu disse, o que dá ibope é a informação que faz mal. Então, tem que tomar cuidado, né? Bom, número 2. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma, e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Okay? E coloquei em azul aí uma parte que ele destaca aqui, né? A primeira diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. E lembrando, a definição de sentimento é essa, é a reação que nós temos, né? Qual o que vai acontecer depois da emoção. Tá bom? Por isso eles nascem da emoção, ou seja, ele é um resultado daquela emoção. Okay? O item 3, na página 10, diz principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas, ou seja, diversas coisas que você pode ter de acordo com uma dessas emoções. Se é alegria, o teu organismo vai ter um tipo de reação, ok? Nojo, por exemplo, você vai ter outra reação. Vou citar um exemplo para vocês. Eu, certa vez, trabalhando no Instituto Nacional do Câncer, e ele ficava perto do antigo local onde vai receber os corpos dos mortos para fazer perícia, né? Me fugiu o nome agora.
e aquele prédio era velho, estava dando problema na refrigeração que mantinha os corpos, vamos dizer, congelados para não exalar um mau cheiro, né, pela região. E deu problema, a gente andando na rua, olha, era um mau cheiro, irmãos, de carne, né, de pessoas, né, que estavam mortas lá para ser feita a perícia, que, por exemplo, gera um nojo, a coisa, eu fiquei assim o dia todo sem conseguir me alimentar. Então, o teu organismo vai tendo, vamos dizer, emoções, né? Como você está reagindo, tá bom? Você teve essa emoção de nojo, tá ok? E prossegue, né? Quando ocorrem provocações, alterações corporais com coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram plena cumplicidade. Falando de sentimento de alegria, né? Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, ou seja, já outra emoção, né? Duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas, imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Ou seja, teve uma reação espiritual, né, na relação com Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Bom, outra emoção, né, que a pessoa pode acabar passando por essa experiência, né, o número 4, inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Então, está aqui um bom exemplo, né, de emoção. A emoção foi, vamos dizer, como chegou a ele a rejeição da oferta dele. Qual poderia ter sido o sentimento dele? Por isso que o sentimento é a decisão, né? O sentimento dele poderia ser de arrependimento. Dobrar os joelhos diante de Deus, Senhor, me ajuda a mudar o meu caráter, como Jacó vai fazer. Esse é um sentimento que a pessoa tem. Não? Outro é um sentimento, vamos dizer, de desafiar Deus. E ele vai ter um sentimento de desafiar Deus. Vai matar aquele que servia a Deus fielmente e depois ainda vai falar, sou eu o guardador do meu irmão. Ou seja, ele foi pelo sentimento de desafiar a Deus. Deveria ter tido o sentimento de se humilhar diante de Deus. É assim como a humanidade está reagindo, né? Nós vamos ver sempre na história da humanidade, a Bíblia está contando a história dos filhos de Adão e Eva, pelo menos os principais. A Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas, certamente tiveram outros homens, né? Além desses dois, e também mulheres, pode ter tido muitos, não tem como nós calcularmos. Quando Sete nasce, Adão tinha 130 anos, então foi muito tempo de convívio. Então, aqui está sendo contada a história dos dois filhos principais, vamos colocar assim. Tá bom? Então, infelizmente, Caim tem esse exemplo do sentimento e da emoção, né? A emoção ouviu de Deus que a oferta dele estava rejeitada. E aí o sentimento poderia ser de humilhação, né, que é a reação à emoção, né? Poderia ser de humilhação e orar a Deus, mas o sentimento dele foi de desafiar a Deus. Tá bom?
e complementa: outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Ok? Aí tem aí o auxílio de vida cristã, falando de emoções e sentimentos, que é detalhando ainda mais essa parte que nós acabamos de definir. Eu vou deixar para vocês lerem depois. O capítulo 2, no final da página 12, emoções, experiência e controle. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmo, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade, ou seja, você pode ficar irado. Isso você pode ser o cristão que esteja no maior nível de santidade possível, ele pode se irar. Ok? E prossegue. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não deixarem que os domina, tornando-se um sentimento pecaminoso. Então, a ira é emoção. O pecar é vamos dizer, o sentimento, né? Nessa definição, o sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Você ficou irado? Não? Essa é a emoção. Pegue o exemplo de Caim. Você pode escolher entre o bem e o mal. Você tem livre-arbítrio. Isso é importante até para a cura da pessoa. É você que decide isso. Não? Você tem livre-arbítrio. Então, você ficou irado? Lembre-se de Caim. Ele teve uma emoção, você também teve uma emoção de ira. Ele teve uma emoção de ira também, porque ele foi rejeitado a oferta. Ele poderia se arrepender. Então, é o sentimento bom. No caso aqui, qual seria o sentimento bom? Não pecar. Você ficou irado com alguma coisa, mas não peca. Expressão que às vezes eu já vi pessoas usando, né? Você ficou irado, mas não vai agredir a pessoa. Não vai agredir a pessoa. Essa questão de sentimento, a gente ouve algumas histórias, né, que a gente vê o sentimento de ira. Bom, vou contar um exemplo. Certa vez eu vi uma irmã, ela conversando com outra irmã, e ela falou assim, eu sou ovelha, mas se for preciso eu viro o bode. Ou seja, a pessoa ela está assim, praticamente está dizendo que se ela ficar irada, ela não resiste. Ela escolhe o pecar. Ou seja, ela acaba virando bode. Ou seja, acaba escolhendo o erro. Então, essa questão de emoção e sentimento, emoção que você sentiu a ira, o sentimento que você vai decidir, decida pelo bem, né? Decida pelo melhor, pela paz. Né? Ele prossegue. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer, eu sou a si mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles e negar a eficácia da obra de Cristo. Bom, o que ele está usando aqui, a expressão eu sou a si mesmo, eu já vi pessoas, né? Seria praticamente um sinônimo daquela que falou, eu sou ovelha, mas eu viro bode. Né? E eu também já ouvi expressões, a pessoa falando assim, eu sou a si mesmo. Né? Na verdade, o cristão ele tem como se controlar. Né? Todo ser humano, né, ele tem como se controlar. Agora, se a pessoa falar eu sou a si mesmo, né, não, ela tem que pedir misericórdia. Pedir misericórdia, né? Quando ela não está cometendo o erro, ela tem que estar pedindo misericórdia e nunca falar essa frase, eu sou a si mesmo. Ou então, eu sou ovelha, mas eu viro bode.
Quando ela está calma, tranquila, fora do momento da emoção do que acontece, quando ela está tranquila, ela tem que falar que ela tem que jamais falar eu sou a si mesmo, ou então eu sou ovelha, mas eu viro bode. Ela tem que estar falando de coisas positivas, como disse o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, Deus vai me dar graça e eu vou resistir ao que essa pessoa está fazendo comigo. E, por exemplo, não vou meter a mão na cara dela. Um exemplo, né? Tá ok? Mas, e nunca falar, eu sou a si mesmo, eu sou ovelha, mas viro bode. Número 2, final da página 13, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Quando você está irado, vamos dizer, com a pessoa, ele está dizendo que já é praticamente um pecado. Mas quando você decide por não reagir, por não agredir, esse é o caminho para você ser perdoado até por essa ira que você teve, né? Tá bom? Bom, 41 minutos, vamos andar um pouquinho mais rápido, vamos ao item 3, nessa mesma página 14 que nós estamos, o aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomada de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Bom, falando dessa questão aqui do medo que ele fala, realmente eu já vi psicólogos, principalmente, comentando sobre a importância do medo. Então, mesmo se nós sentimos medo de alguma coisa, nós podemos usar aquele versículo 8 que eu falei para vocês. Por isso, acrescente esse versículo 8 lá na leitura bíblica em classe para você poder repetir para os seus alunos, tá bom? E o apóstolo Paulo, depois que fala desse momento de emoção, de sentimento, ele fala que você deve buscar fazer coisas boas, ver coisas boas, ouvir coisas boas, pensar em coisas boas. E isso influencia o seu sentimento. Isso influencia o seu sentimento. Então, mesmo se você teve um medo, pense em coisa boa. Pense que é hora de você reagir. Uma pessoa numa empresa, né? Quantas vezes eu via o patrão dizer, não, eu vou ameaçar mandar ela embora para ver se ela reage e começa a se dedicar à empresa, que a pessoa está muito relaxada. Então, usava o medo para tentar fazer a pessoa reagir, porque a pessoa produzia bem menos que as outras, um exemplo, né? Então, o medo, ele também tem um lado que pode ser positivo. Você pode utilizar o medo de forma positiva, né? Bom, ele colocou também um outro auxílio da vida cristã, eu deixei aí com vocês, emoções e sentimentos protegidos, para vocês poderem ler, é interessante. O capítulo 3, sentimentos guardados por Deus. Número 1, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes
de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raros se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Você não deve falar de ser emocionalmente invencível, tá bom? Mas se você trata a pessoa, se a própria palavra emoção, como eu falei para vocês do grego, né, ela traz esse sentido de você poder, vamos dizer, reagir de maneira positiva ou negativa, tá bom? A questão é como você vai reagir, o seu sentimento. Então, se você trata a emoção, o que significa tratar a emoção? Fazer com que a pessoa possa reagir mais positivamente, por exemplo, ao medo, à repreensão, como o exemplo que ele citou de Caim. Ele foi repreendido por Deus, foi rejeitado e depois repreendido por Deus. Quando ele foi rejeitado, né, ele teve uma emoção daquela rejeição. Qual foi a reação dele? Então, o que os psicólogos fazem muito nas empresas hoje é tratar o sentimento, ou seja, como o funcionário vai reagir a essa questão. Como o funcionário vai reagir a essa questão. E também nós podemos usar na igreja, né? Como o cristão vai reagir, por exemplo, à repreensão que ele recebeu do pastor. Isso pode ser tratado, a pessoa pode ser ajudada. Se tem um amigo, né, qual é a função do amigo? Por que a Bíblia diz, né, que o cordão de 2 dobras, ele é mais difícil de ser arrebentado? Ele está falando de amigo. Você tem um amigo, uma pessoa ao seu lado, ok? Você tem uma pessoa ao seu lado. Então isso já ajuda nas suas emoções, entendeu? Isso já ajuda nas suas emoções. E se você tem uma pessoa que ela, por exemplo, é um psicólogo, essa pessoa vai ajudar ainda mais nas emoções, entendeu? Ela vai usar ainda mais nas emoções. O versículo que eu falei para vocês, se quiser anotar, é Eclesiastes 4:12. Tá bom? Eclesiastes 4:12. Na verdade, eu vou ler desde o versículo 9, né? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Depois o versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O versículo 11. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E aí é interessante que ele usa, né? Eu até quis ler porque eu falei cordão de 2 dobras. Eu falei, não, peraí, está escrito cordão de 3 dobras. Porque é exatamente isso. Quer dizer, se são 2, por que ele está dizendo que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa? Não deveria ser um cordão de 2 dobras? Né? Aí eu falei, isso não, peraí, está escrito cordão de 3 dobras. E é interessante isso, como que você estar só é uma coisa, você estar acompanhado é algo assim como se tivesse 3. A união dá uma firmeza maior do que 2 pessoas individuais agindo. Tá bom? Então, por isso, o cordão de 3 dobras. Então, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se você tem um amigo do lado, ou se você tem uma esposa, né, você vai ser ajudado no momento das emoções, dos impactos. Vou usar a emoção como impacto, tá ok? Você vai, no momento que você for impactado pela emoção, eles vão te ajudar a ter uma reação melhor. Se você tiver um amigo ou uma esposa, por exemplo, que seja uma psicóloga, que tenha palavras certas, e essa pessoa vai te ajudar ainda mais. Então, o tratamento da emoção, por exemplo, eu falaria mais até num sentido positivo na igreja. Sem essa questão de
entendeu? A pessoa se sentir invencível. Essa parte é melhor pular. Eu prefiro falar no sentido positivo. Não? Caim, ele poderia ser salvo, talvez se tivesse um amigo ali para falar para ele: rapaz, é só você mudar a sua oferta. É só você mudar a sua oferta, passa a agir diferente e você vai ser recebido. Nesse exemplo, nós não sabemos literalmente, né? Mas a pessoa saberia a oferta de Caim como foi. Nós sabemos que provavelmente ele levou do fruto da terra, mas levou, por exemplo, um fruto podre. Porque nós sabemos que em outros momentos, lá no livro de Levítico, Deus ele recebe a oferta, né, de frutos da terra. Por que ele não recebeu de Caim? Não é só por ser um sacrifício de sangue. Um sacrifício de sangue era mais importante. Tá bom? Vamos dizer, Abel receberia uma nota maior, ok? Mas o de Caim, ele foi rejeitado, não é só por ser fruto da terra. Certamente, se em outra parte Deus aceita o fruto da terra, certamente ele trouxe um fruto podre. Então, se tivesse um amigo, olha o fruto que você trouxe, olha o que você está dedicando para Deus. Se tivesse um amigo ali para falar com ele, talvez mudava a situação de Caim. Não? Nas aulas, um personagem que tem muito debate é o personagem de Judas. Ok? Me lembro que certa vez eu perguntei na sala de aula, né, se você fosse um dos 12 apóstolos, você perdoaria Judas? E se ele te procurasse, você daria uma palavra de conforto a ele, dizendo que ele poderia ser perdoado? Irmãos, as pessoas têm uma dificuldade tremenda de... Eu me lembro um irmão, ele era até um nordestino, ele até falou assim: pastor, o senhor está colocando a situação porque como cristão eu tenho que perdoar. Mas se eu estivesse lá e eu tenho que perdoar Judas, eu vou até dizer o seguinte: então eu perdoava, porque eu tenho que perdoar, mas eu dava uma pisa nele, alguma grande bronca eu tinha que dar nele. Sim, tá bom? E que essa bronca seja até voltada para corrigir a pessoa. Olha, você tem que corrigir o seu caminho, você não pode fazer mais. Então, no exemplo de Caim, olha, a partir de agora, você teve essa emoção, esse impacto, né? Tá bom? Você teve essa emoção, esse impacto de ter a sua oferta rejeitada. Então, agora você faz o seguinte: da próxima vez, você traz o que tiver de melhor da sua plantação. Porque isso é que nós vemos na Bíblia, que resulta numa oferta aceita ou uma oferta rejeitada. Então, da próxima vez, você traz o melhor da terra. Você vai ser aceito por Deus e você vai experimentar outra emoção, a emoção que Abel está experimentando. Que, vamos dizer, qual seria a emoção de Abel, né? O resultado é a alegria, né? Tá bom? É a alegria. Ele se alegrou por ouvir a aceitação da sua oferta. Já Caim foi tristeza e ódio. Não? Foi tristeza e ódio. Então, são exemplos que nós podemos usar na casa de Deus. Por isso, eu aconselho falar positivamente nessa aula, e essa falsa autonomia humana, eu aconselho até que vocês desconsiderem, tá bom? Essa questão de invencível, né? Eu não gostei muito dessa parte, não. Bom, o item número 2, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. Okay? Bom, então, esse texto que ele citou, né, o versículo 7, foi o versículo que eu comentei com vocês lá na leitura bíblica em classe, onde está aquele termo loema, sentimentos. É nesse versículo 7, que ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, na nossa tradução, e
o termo grego sentimentos, que é interessante para nós podermos entender. Ele é o termo grego noema, então, que ele pode ser traduzido também por mente. Não é? O que você vai decidir, o que você vai pensar sobre. Ok? E prossegue. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, que são exatamente essas duas expressões que eu comentei para vocês. Né? E a conclusão na página 19. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. Bom, eu coloquei aí abaixo um comentário. Então, eu digo, as emoções e sentimentos são influenciados pelo ambiente que vivemos, pelas pessoas com quem conversamos e também sobre o assunto que conversamos. Logo, devemos estar atentos a essas influências, procurando sempre estar falando de bons assuntos, em especial falar do reino de Deus. Esse deve ser o seu assunto principal, o reino de Deus. Você fala sobre todos os assuntos, mas qual o seu assunto principal? O reino de Deus. E até das coisas que estão acontecendo no mundo, tá bom? As notícias que você deve se dedicar, tudo isso deve ser coisas boas. Então, quando ele fala aqui, nós não somos com nossa própria capacidade, não somos nós que dominaremos as nossas emoções. Né? Esse significado de emoção que foi colocado, né? Como nós recebemos, somos impactados com um determinado evento, tá bom? E sentimento é a nossa reação. Nós temos domínio, sim, sobre uma parte. Eu não gostei dessa definição dele, dizendo só que nós não dominaremos. Nós não somos, como ele usou em outro ponto, invencíveis, tá bom? E nós não estamos sozinhos nessa luta. Mas tem uma parte que nós temos que fazer. Tem uma parte que o homem ele tem que dizer não e estar lutando para dizer não. Não, em algum momento eu acabei dizendo sim. Naquele exemplo que ele até colocou na revista, que a pessoa disse eu sou mesmo assim, ela está falando esse eu sou mesmo assim no momento de calmaria, de tranquilidade. Ela não deveria falar. Ela deveria falar, na próxima vez Deus vai me dar graça para eu não fazer a mesma coisa. Ela não deve falar, ou como naquele outro exemplo que eu falei, eu sou ovelha, mas eu viro bode. Não, ela não deve falar isso. Porque aí a possibilidade dela realmente virar bode na hora é muito grande. A possibilidade dela realmente acabar errando e escolhendo o caminho mau. Por isso que eu não gostei muito dessa parte de só falar da nossa limitação no final. Não? É melhor você falar, entendeu? Vamos dizer, daquilo que vai prevenir a pessoa. Tá bom? Você tem condições de reagir a esse sentimento como cristão, sempre. Não, pastor, tem coisa que não dá. Dá sim, porque a Bíblia diz que Deus só permite que você seja tentado dentro do que você pode suportar. Então, se você virar bode, é escolha sua. Se você diz eu sou assim mesmo, a expressão que a revista usou, né? Se você diz eu sou assim mesmo, né? Como que dizendo não tem jeito, essa é uma escolha sua. Você é responsável por essa escolha. Né? Então nós não somos invencíveis, mas eu te aconselho a concluir a lição, tá ok? Falando dessa sua responsabilidade
na escolha do que você vê, com quem você conversa, sobre o que você conversa, e até na hora que você tiver a emoção que você for agredida, não? Agredido ou agredida, o seu sentimento, ou seja, o que você vai fazer, isso você tem que acreditar que Deus vai te dar graça e você vai reagir como cristão. Ao medo, né, como foi uma parte que eu toquei, né, com vocês, que o apóstolo Paulo também colocou como algo que você deve, vamos dizer, reagir de maneira correta, né? Foi lá no versículo 5, seja a vossa equidade, né? Seja a vossa equidade, que ele coloca ali, e depois no versículo 6, não estejais inquietos. E o que significa esse inquietos? Eu expliquei para vocês, é o termo grego meriminal, que pode ser traduzido por ansioso, ou seja, não fique ansioso. Você sentiu a emoção, um problema aconteceu, não fique ansioso, ok? Antes, ele fala, agora leve as suas petições, que elas sejam conhecidas de Deus. Deus, a minha necessidade é essa, mas não fique ansioso, ok? Bom, essa é a mensagem aí dessa aula.